Nós vamos continuar com o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, ainda falando sobre beneficência, que nós começamos no nosso encontro anterior. E como são várias as mensagens que foram trazidas para o nosso estudo, nós lemos 3 mensagens, fizemos uma introdução, e depois lemos 3 mensagens, e agora a gente vai para outras 3 mensagens, e mais ainda alguns complementos, né? Porque quanto mais se fala desse assunto, por incrível que pareça, mais deve ser falado pela importância que ele tem na transformação do nosso mundo hoje. Nós tínhamos conversado no último encontro, a última mensagem lida foi do Espírito Caritas, né? Então, Kardec anunciou para nós aqui, colocou no título, né, Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. E depois tem uma outra mensagem, também do Espírito Caritas. Então, antes da gente começar a fazer a leitura desse texto, tanto dela como também dos outros que virão, Espírito João e também depois de um Espírito Protetor que não se identifica, eu queria trazer para vocês um pouco da biografia dela, né? Porque olhando a Revista Espírita, especialmente no mês de fevereiro de 1862, ali Kardec traz o primeiro contato que a sociedade teve com o Espírito Caritas. Ela se manifestava em outras regiões, e aí o conteúdo era tão doce, tão profundo, tão sensível, que Kardec não se fez de rogado e evocou o Espírito de Caritas, o Espírito Caritas, que se manifestou na sociedade, se identificando, né? Então nós vamos estudar um pouco da biografia dela agora, para depois irmos para a sua mensagem. Bom, aqui nós estamos num site Exposições Espíritas, que traz uma série de biografias para nós. Então, Espírito de Caritas ou Espírito de Carita. Kardec identifica como Carita, né, lá nos textos que ele publica para nós. Há no meio espírita uma prece que todos apreciam muito, a prece de Carita ou Caritas, cuja denominação e origem têm sido muito estudadas e pesquisadas, embora poucos se arrisquem a dar um parecer sobre a sua origem. Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus, segui-me, eu sou a meta a que todos vós deveis visar. Esse é o trecho de outra mensagem muito bela assinada pelo mesmo Espírito, que segundo alguns comunicava-se por intermédio de uma das grandes médiuns de seu tempo, Madame W. Creux, ligada a um círculo espírita de Bordeaux, na França. Em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, podemos ler várias mensagens de Carita, ali inseridas por Allan Kardec. São mensagens muito belas que estimulam a fraternidade, a solidariedade e a caridade. A prece foi psicografada pela Madame Creux na véspera do Natal de dezembro de 1873, portanto há quase 150 anos. Essa médium, esquecida no presente, pode ser considerada uma das maiores médiuns psicógrafas da história do Espiritismo. A perfeição extraordinária de mensagens que ela psicografou, assinada pelos maiores nomes da poesia francesa, não poderia jamais deixar de merecer destaque. Lamartine, André Crenier, Sainte-Beuve, Alfred de Musset, além do poeta americano Edgar Allan Poe, escreveram por intermédio dela, que recebia ainda constantes comunicações do Espírito e Verdade, de Alexandre Dumas, ou Dumas, de Lacordaire, de Lamennais, de Pascal, Fenelon e muitos outros. No livro Règlements de la vie spirituelle, cuja publicação ocorreu em maio de 1875, observem que nós estamos falando de um tempo pós-Kardec, né, já que Kardec desencarnou em 69. Então, em maio de 75, em Bordeaux, encontram-se a maioria das mensagens psicografadas por Madame Creux. Em março de 1875,
Hahnemann, em mensagem, fala sobre a importância e os benefícios obtidos com o uso dos fluidos e afirma: a homeopatia é o primeiro passo dado nesse sentido. O segundo, mais amplo, será a medicação por meio dos fluidos. O terceiro será a medicação puramente espiritual. Então, Hahnemann, aqui só para a gente entender um pouquinho dessa comunicação, ele fala sobre as graduações dos tratamentos, das curas, que nós desfrutaremos no futuro. Hoje nós temos, de uma forma mais invasiva, que são as cirurgias agressivas para o nosso corpo físico. Depois nós temos os medicamentos químicos, substâncias químicas, que atuam no nosso organismo, que é a alopatia. Temos também a fitoterapia, que não deixa de ser natural, mas ainda assim é uma substância química. E depois nós entramos então nos tratamentos que são os mais sutis, como por exemplo a homeopatia, que lida com os fluidos. Depois nós temos a medicação por meio dos fluidos propriamente ditos, no caso, por exemplo, os passes magnéticos, como nos trabalhos doutrinários nas casas espíritas nós encontramos com tanta frequência. E depois será um tratamento, uma medicação puramente espiritual, ou seja, através do poder mental que todos nós ainda desconhecemos, mas que todos nós ainda, do qual nós somos dotados. Então Hahnemann, através dela, trouxe essa mensagem para nós. Carita teria sido Irene, martirizada em Roma. Acredita-se que Carita foi no passado a jovem Irene, martirizada em Roma no ano de 305, quando das perseguições dos cristãos, determinadas pelo imperador Diocleciano. O próprio Allan Kardec dá-nos essa informação, como podemos ver na Revista Espírita de 1862, na qual a revista noticia uma ajuda financeira enviada pela Sociedade de Paris aos pobres da cidade de Lyon, transcrevendo em seguida uma mensagem de Carita que teria sido, segundo Kardec, Santa Irene. Na mensagem, Carita agradece o gesto, sobretudo porque a boa ação foi disfarçada sob a capa do anonimato. A caridade é suave e merece que se pratique, diz ela, lembrando que pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. Em poucas palavras, os fatos que causaram a perseguição e morte da jovem Irene. No século IV, época em que governava o imperador romano Diocleciano, considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos, era proibido que as pessoas portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, e suas irmãs Ágape e Quilônia pertenciam a uma família pagã de Tessalônica, na Grécia, mas se converteram e passaram a pregar os ensinamentos de Jesus. Quando se fala em Tessalônica, nós nos lembramos das cartas aos Tessalonicenses, escritas por Paulo de Tarso. Exatamente a essas comunidades espalhadas por aquela região, dentre elas a de Tessalônica. As 3 irmãs foram denunciadas e em sua casa foi encontrado exemplares da Bíblia, razão pela qual foram elas presas e levadas ao interrogatório diante do governador da Macedônia. Deveriam elas, como os demais cristãos, renegar a fé em Jesus, e só se salvariam se idolatrassem os falsos deuses dos romanos, oferecendo publicamente comida e incenso a eles, além de queimar os textos evangélicos. Naquela época, se os cristãos se negassem a renunciar à sua fé, geralmente eram queimados vivos. Foi o que se deu com elas. As suas irmãs foram encontradas antes, presas e interrogadas, negaram-se a adotar os falsos deuses e confirmaram sua fé. Foram por isso executadas. Irene, que havia escondido grande parte dos livros cristãos em sua casa e tinha fugido para as montanhas, foi encontrada e presa no dia do martírio de suas irmãs. Irene foi então submetida a interrogatório, mantendo-se firme em sua profissão de fé.
condenada pelo governador do Sério, foi entregue aos carrascos, que a violentaram, lhe tiraram a roupa, expuseram-na à vergonha pública e depois a queimaram viva. O culto a Santa Irene ainda é muito intenso no Oriente e no Ocidente, e se perpetuou até os nossos dias pelo seu exemplo de Marte, bem como pela tradução do seu nome, que em grego significa paz, e é muito reverenciado principalmente entre os povos cristãos. A festa de Santa Irene acontece no dia 5 de abril, dia em que recebeu a palma do martírio pela fé de Jesus, no ano de 304. Então essa aqui é a biografia. Depois nós temos a prece de Cáritas, que é tão bem conhecida por todos nós. Vale a pena que a gente só fazer a leitura dela para lembrar. Ela diz assim, então, na sua prece, então lembrando mais uma vez, véspera de Natal de 1873, pela Madame Creux. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos como os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericórdia imagem. Então ela trouxe para nós essa mensagem, e ela foi gravada tantas e tantas vezes, né? Nós podemos encontrar no YouTube, colocando lá Prece de Cáritas. Encontraremos essa prece numa produção muito bacana, né, com fundo musical, com uma locução digna da mensagem, né, com uma voz bonita, emotiva, né, e não uma leitura mecânica como nós fizemos agora, que é apenas a título de estudos. Mas certamente é muito interessante a gente fazer essa pesquisa e conhecer um pouquinho mais dela, e principalmente absorver a sensibilidade que ela apresenta para nós. Então, esse espírito Cáritas foi aquele que se comunicou várias vezes, se apresentou a Kardec. Aqui só para a gente lembrar, deixa eu pegar rapidamente aqui só a edição de 1862, para poder trazer para nós aqui de um modo mais completo essa nossa informação. Tá aqui, ó, essa é a comunicação que foi citada a respeito dela. Porque é sempre importante a gente lembrar que estudarmos uma mensagem, uma psicografia, ela se torna muito mais palpável quando a gente conhece o espírito que a ditou, conhecendo a sua história, conhecendo o seu trabalho, né? Não simplesmente um conjunto de palavras bonitas e poéticas, mas de fato exemplificando aquilo que foi vivido, né? E Cáritas trouxe para nós esse exemplo. Então essa mensagem, em fevereiro de 1862, um texto intitulado Subscrição em favor dos operários lionenses. E aí Kardec publica: a Sociedade Espírita de Paris não podia esquecer seus irmãos de Lyon na sua aflição. Desde novembro, apressou-se em subscrever 260 francos numa loteria beneficente organizada por vários grupos dessa cidade. Mas o espiritismo não é exclusivo.
para ele todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio, sem acepção de crença. Querendo, pois, dar o seu óbolo à obra comum, abriu na sede da Sociedade, 59, Rua e Passagem Santana, uma subscrição cujo produto será depositado na caixa da subscrição geral do jornal Siècle. Uma carta de Lyon, dirigida ao Sr. Allan Kardec, informa que um espírita anônimo acaba de enviar, diretamente para tal fim, uma soma de 500 francos. Que esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, receba aqui o agradecimento de todos os membros da sociedade. Um espírito que se faz conhecer sob o nome característico e gracioso de Carita, e cuja missão parece ser a de estimular a beneficência em socorro do infortúnio, houve por bem ditar a respeito a epístola que se segue e que nos foi enviada de Lyon. Como nós, os leitores certamente a colocarão no número das mais encantadoras produções de além-túmulo. Possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas por seus irmãos sofredores. Todas as comunicações de Carita são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e simplicidade. Evocada na Sociedade de Paris, diz ter sido Santa Irene, imperatriz. E aqui depois, no rodapé, nós temos aqui uma nota da tradução, dizendo exatamente dessas duas mensagens que foram publicadas aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois dessa doação, então, para aqueles operários, a psicografia trazia uma mensagem de agradecimento. Então nós vamos ler essa mensagem agora, mostrando exatamente não apenas essa questão do estímulo, né, de recebermos dos espíritos o estímulo para realizarmos uma determinada tarefa, mas vemos que os espíritos também acompanham o progresso das nossas tarefas. Nesse caso, Caritas, então, estimulando a caridade, né, especialmente para aquele grupo, depois veio, através de uma mensagem, apresentar o seu agradecimento. Né? Então, o título é exatamente esse. Aos espíritas parisienses que enviaram 500 francos para os pobres de Lyon, obrigada. A mensagem diz assim: obrigada a vós, cujo coração generoso soube compreender o nosso apelo, e que vieste em auxílio de vossos irmãos infelizes. Obrigada. Vossa oferenda vai cicatrizar muitas feridas, anestesiar muitas dores. Obrigada, pois soubestes adivinhar que com esse fruto de ouro que enviaste, a fome será momentaneamente apaziguada e as lareiras apagadas durante muito tempo voltarão a ser aquecidas. Obrigada, sobretudo, pela delicada atenção com que soubeste disfarçar vossa boa ação sob o manto do anonimato. Mas se ocultaste o generoso pensamento de serdes úteis aos vossos semelhantes, como a violeta se oculta sob a folhagem, há um juiz, um Senhor para o qual vossos corações não têm segredos, e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente que veio refrescar mais uma fronte abrasadora, expulsando a miséria tão temida pelas pobres mães de família. Deus, que tudo vê, conhece o segredo do anônimo e se encarregará de recompensar os que tiveram a inspiração de socorrer as pobres vítimas de circunstâncias independentes de sua vontade. Deus, meus amigos, gosta desse incenso de vossos corações, que, sabendo partilhar as dores alheias, também sabe como se pratica a caridade. Ele aprecia principalmente esse devotamento e essa abnegação que se esquiva ante um agradecimento pomposo, preferindo abrigar a sua modéstia sob simples iniciais. Mas ele ligou a todas as bênçãos que o vosso socorro fará nascer o nome do benfeitor. Portanto, como bem o sabeis, esses transportes de alegria experimentados pelos vossos corações socorridos sobem para Deus. E como ele vê que esses eflúvios, partidos da gratidão, são o resultado de vossos benefícios, anota, num grande livro do Espírito generoso que os fez nascer, a recompensa que lhe cabe. Se vos fosse dado ouvir essas doces emoções, essas tímidas demonstrações de simpatia que deixam escapar
os infelizes à vista da mais insignificante moeda, maná celeste caído na sua pobre mansarda, se fosse dado presenciar os gritos infantis do pequenino, que compreende que o pão está assegurado por alguns dias, seríeis muito felizes e diríeis: a caridade é doce e vale a pena ser praticada. É que, como podeis ver, pouca coisa é necessária para transformar as lágrimas em alegria, sobretudo em casa de trabalhador que não está habituado a ver a felicidade visitá-lo com tanta frequência. Se essa pobre formiga que recolhe migalha a migalha o pão diário encontrar em seu caminho um pão inteiro, justamente no momento em que perdia a esperança de dar à família o alimento cotidiano, então essa fortuna inesperada lhe parecerá tão incompreensível que, não encontrando expressões para demonstrar a sua felicidade, deixará escapar algumas palavras isoladas, às quais se seguem lágrimas de enternecimento. Socorrei, pois, os pobres, meus amigos, esses operários que só têm como última esperança a morte num asilo qualquer ou a mendicidade num canto de rua. Socorrei-os tanto quanto puderdes, a fim de que, quando Deus vos reunir, seguindo a extensa avenida que conduz ao imenso portal, em cujo frontispício estão gravadas as palavras amor e caridade, possa Deus, reunindo os benfeitores e beneficiados, dizer a todos vós: soubestes dar, fostes felizes em receber. Vamos, entrai. Que a caridade que vos guiou vos introduza nesse mundo radioso que reservo aos que têm como divisa amai-vos uns aos outros. Assinado Caritas. Kardec faz uma observação. A quem farão acreditar que o demônio ditou tais palavras? Em todo caso, se é o demônio que impele a caridade, nós jamais correremos o risco em fazê-la. Então essa aqui é a mensagem que foi publicada então em 1862, quando Kardec teve o primeiro contato com o Espírito Caritas, esse Espírito que nós tão bem conhecemos. Para conhecermos um pouquinho mais sobre ela também, porque eu acho que de todos os espíritos que se manifestam trazendo comunicações, o próprio nome dela representa a todos, né, e também pelo ensinamento que ela transmite para nós. Aqui uma outra mensagem publicada na Revista Espírita do mês de dezembro de 1865, intitulado Abri-me, Apelo de Carita. Kardec escreve o seguinte para nós: escreve-nos de Lyon. O Espiritismo, esse grande traço de união entre todos os filhos de Deus, abriu-nos tão vastos horizontes que podemos olhar, de um a outro ponto, todos os corações esparsos que as circunstâncias colocaram no Oriente e no Ocidente, e os ver vibrar a um só apelo de Carita. Ainda me lembro da profunda emoção que senti quando, no ano passado, a Revista Espírita nos dava conta da impressão produzida em todas as partes da Europa por uma comunicação desse bondoso Espírito. Por certo se poderá dizer tudo quanto se queira contra o Espiritismo. É uma prova de que ele cresce, pois geralmente não se atacam as pequenas causas, mas os grandes feitos. Aliás, a que se assemelham esses ataques? À cólera de uma criança que atirasse pedras ao oceano para impedir de murmurar. Os detratores do Espiritismo quase não suspeitam que, denegrindo a doutrina, pagam todas as despesas de uma propaganda que dá aos que a leem a vontade de conhecer esse temível inimigo, que tem como palavra de ordem: fora da caridade não há salvação. Kardec coloca agora: essa carta estava acompanhada da seguinte comunicação, ditada pelo Espírito Carita, a eloquente e graciosa pedinte que os bons corações conhecem tão bem. Aí então uma psicografia que chegou lá na cidade de Lyon, 8 de novembro de 1865. Então ela faz aqui para nós. Seria muito mais do que uma prece, não seria nem uma prece, mas seria uma crônica. Uma crônica nos estimulando a refletir sobre a ação da caridade no mundo como o nosso. Quando falamos no nosso encontro anterior, fazendo uma introdução das características de um mundo de provas e expiações, apresentando para nós essa realidade difícil de lutas, lágrimas e, como se diz, né, na expressão evangélica,
de choros e ranger de dentes. Nós temos então, olhando para o mundo hoje, vendo todas as pessoas que passam por suas mazelas, sejam elas mazelas financeiras, mazelas de doenças do seu organismo, de uma relação difícil, de um mundo sem um lugar, um local onde ela vive, que não tem estrutura para sustentar, os Espíritos nos chamam a atenção que Deus age exatamente através de nossas próprias ações. Então não é o milagre que simplesmente desce dos céus e transforma tudo. Na verdade, o grande milagre é a transformação dos corações humanos. Então, quando nós temos os nossos corações modificados por essa inspiração que chega até nós, e conseguimos então transformar essa inspiração numa ação transformadora do nosso mundo, aí então o milagre acontece. Então nós lembramos sempre, tendo essa compreensão do que acontece no mundo espiritual, dos espíritos trabalhando dentro de uma escala hierárquica, onde vem ali a lei de amor infinito de Deus, que vai então atingindo aqueles que estão subordinados a essa força, descendo nessa escala, até atingir então as mãos daqueles que trabalham. Os espíritos não utilizam suas mãos para transformar o nosso mundo, mas eles usam uma força do pensamento e do sentimento para que nós utilizemos as nossas mãos, nós que estamos encarnados. Só que para isso nós precisamos estar abertos a essa inspiração que chega do mundo espiritual. E para isso nós precisamos estudar, compreender exatamente o real significado disso, vivenciar essa experiência do exercício do amor ao próximo e também do amor a nós mesmos, já que a gente tem aquela expressão evangélica que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E para que nós possamos amar o próximo, o amor começa inicialmente por nós. Então vamos aqui para essa mensagem que foi ditada por Cáritas. Então observem, né, a doçura, a clareza, né, e a profundidade dessa crônica que ela traz para nós. Ela diz assim: eu queria ter a voz do Paulo Goulart, né, para poder ler para vocês com mais beleza, mas já que não dava, é a minha mesmo, não tem problema. O importante é vocês prestarem atenção no conteúdo. Muito bem, vamos lá. Faz frio, chove, o vento sopra muito forte. Abri-me. Fiz uma longa viagem através do país da miséria e volto com o coração mortificado, os ombros sobrecarregados pelo fardo de todas as dores. Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que a caridade só bate à vossa porta quando encontra muitos infelizes em seu caminho. Abri o vosso coração para receber as minhas confidências. Abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas de meus protegidos e escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos vossos lábios. Ó vós que sabeis o que Deus reserva e que muitas vezes chorais essas lágrimas de amor que o Cristo chamava o orvalho da vida celeste, abri-me. Obrigada, eu entrei. Parti essa manhã. Chamavam-me de todos os lados. O sofrimento tem a voz tão vibrante que um único apelo é o suficiente. Minha primeira visita foi para 2 pobres velhos, marido e mulher. Viveram ambos esses longos dias em que o pão escasseia, o sol se esconde e falta trabalho aos braços valentes que o chamam. Sepultaram a miséria no lar da dignidade e ninguém pôde adivinhar que muitas vezes o dia transcorria sem trazer o seu pão cotidiano. Depois chegou a idade. Os membros se enrijeceram, os olhos ficaram velados e o patrão, que fornecia o trabalho, disse: nada mais tenho a fazer. Entretanto, a morte não veio. A fome e o frio são os visitantes habituais, diários da pobre morada. Como responder a essa miséria? Proclamando-a? Oh, não! Há feridas que não se curam, arrancando o aparato que as cobre. O que acalma o coração é a palavra de consolo, dita por uma voz amiga que adivinhou, com sua alma, o que lhe ocultavam os olhos. Para esses pobres, abri-me. E depois vi uma mãe repartir seu único pedaço de pão com 3 filhinhos. E como o naco era muito pequeno, nada guardou para si. Vi a lareira apagada, o pobre catre,
viu os membros tiritantes envolvidos em farrapos, viu o marido entrar em casa sem ter encontrado trabalho. Enfim, viu o filho caçula morrer sem socorro, porque o pai e a mãe são espíritas e tiveram que sofrer humilhações das obras de beneficência. Vi a miséria em toda a sua horrenda chaga, vi os corações se atrofiarem e a dignidade extinguir-se sob o verme roedor da necessidade de viver. Vi criaturas de Deus renegarem sua origem imortal porque não compreendiam a provação. Vi, enfim, o materialismo crescer com a miséria e em vão gritei: abri-me, eu sou a caridade. Venho a vós com o coração cheio de ternura. Não choreis mais, eu venho vos consolar. Mas o coração dos infelizes não me escutou. Suas entranhas tinham muita fome. Então me aproximei de vós, meus bons amigos, de vós que me escutastes, de vós que sabeis que Carita pede esmola para os pobres, e vos disse: abri-me. Acabo de vos contar o que vi em minha longa jornada, e eu vos suplico, tendes para os meus pobres um pensamento, uma palavra, uma doce lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque lhes sorristes de longe. Sabeis que os pobres são a pedra de toque de Deus, que Deus envia à terra para experimentar os vossos corações. Não vos repilais, a fim de que um dia, quando tiverdes transposto o limiar que conduz ao espaço, Deus vos reconheça pela pureza de vossos corações e vos admita na morada dos eleitos. Assinado Carita. Kardec então traz um comentário para nós. É com alegria que nos fazemos intérpretes da boa Carita, esperando que ela não tenha dito em vão: abri-me. Se bate à porta com tanta insistência, é que o inverno aí bate por seu lado. Essa mensagem, então, que foi trazida por Carita, também falando sobre isso. E aqui vale, quando a gente sempre estuda sobre essas mensagens, embora elas sejam atemporais, ou seja, elas podem ser lidas e compreendidas em todas as épocas, enquanto pelo menos o nosso mundo de provas e expiações existir. Mas a gente pode lembrar então que naquela época, quando ela escreveu essa mensagem, especialmente quando se falava daqueles dois velhos, ou então da mãe com os seus filhos, a gente lembra que existia na França naquela época, na Europa, no mundo todo, a questão do trabalho diário. Você não era contratado, você não tinha salário mensal, você saía para a rua, parava em frente a uma loja, a uma empresa daquela época, num porto, numa roça, onde quer que fosse, e aí então você se apresentava para ganhar o seu pão diário. Muitas vezes nós tínhamos pais, os homens em especial, pela sua força e tudo mais, e por aquela ideia também de que o homem era o sustentáculo da casa, ele muitas vezes saía para trabalhar, não encontrava emprego e voltava com as mãos vazias. E aquele dinheiro que ele receberia pelo trabalho que realizasse, ele seria exatamente o pão. E quando nós falamos pão, era exatamente o alimento mais prático e o alimento mais barato que havia naquela cidade. Então ele pegava algumas moedas, comprava um pedaço de pão, se tivesse sorte trazia um pedaço de carne e levava para casa. Quando nós lemos essa mensagem desses dois velhos, Carita traz uma situação muito interessante, porque normalmente o indivíduo vive a sua vida e ele espera, naquelas condições, morrer antes de começar a passar necessidade. Só que aí ele foi envelhecendo, os braços, como Carita citou, foram enrijecendo e chegou uma hora em que ele não servia mais para trabalhar. Só que ele não morreu, ele continuava vivo. E dentro da sua vida, já miserável, porque ele não tinha mais como se sustentar, ele e a esposa então foram envelhecendo e sofrendo a fome, foram sofrendo todas as dores daquela condição miserável. Então nós vimos que os espíritos se preocupavam com isso, se sensibilizavam e procuravam estimular na sociedade, especialmente aqueles que ouviam essa mensagem, para que ajudassem de alguma forma. Felizmente, de lá para cá, nós tivemos grandes modificações, grandes mudanças, transformações no nosso mundo, e aí vieram leis trabalhistas, vieram uma nova forma de trabalho,
instituições começaram a ser fundadas para ajudar aquelas pessoas que passavam necessidade, mas ainda assim, lendo essa mensagem de hoje e olhando para fora de casa, a gente percebe que a necessidade ainda existe. Existe porque ainda existe desigualdade social, existe diferenças entre as pessoas, aquelas que têm condições de trabalhar e ganhar seu sustento, outras não conseguem, outras que saem pela rua catando lixo para poder vender, para trocar esse lixo por comida. Há outros que trabalham para tentar sustentar sua família numa condição muitas vezes sacrificante, porque não dá para poder envolver todas as suas necessidades. Então as instituições foram fundadas, instituições religiosas, instituições sociais, benefícios governamentais em todos os países, de alguma forma procuram ajudar as pessoas, mas ainda assim isso não é necessário, isso não é suficiente. Então por isso esse apelo que os Espíritos trazem para nós, para que nós nos preocupemos com essas pessoas, porque imaginando um cenário como esse, de ver a fome batendo na porta de alguém e ele não ter como acalmar essa fome, aplacar essa fome, nós vemos então o desespero das pessoas entrando no campo da violência e do crime, que acaba se tornando muitas vezes um hábito pelo fato de não sentir, não perceber nenhuma mudança no seu modo de viver, ou então pessoas que vão às ruas se colocando como pedintes. Nós não imaginamos o constrangimento que essas pessoas vivem, terem que se humilhar dessa forma. Pedir para ganhar pouco, para ganhar algumas poucas moedas, algumas poucas notas, sendo na maioria das vezes constrangidas a receberem um não. E de fato elas apresentam, como nós bem sabemos por aquilo que hoje nós temos condições de estudar, de compreender, que é verdadeira essa necessidade. Se ela não tiver aquilo para levar para casa naquele dia, ela não vai ter comida para comer. Ela vai ser obrigada a se contentar com o resto que sobra, se é que sobra alguma coisa. Então por isso os Espíritos são sempre insistentes em chamar a atenção para que nós nos mobilizemos tanto quanto possível para fazer com que essa transformação ocorra no nosso mundo. Ajudar como for possível. Aqui para nós, ainda, o Espírito Caritas, continuando agora aqui para nós a leitura do o Evangelho segundo o Espiritismo, Caritas, isso em 1861, né? Exato, Miriam, eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Nessa mensagem que eu li para vocês, esses dois idosos se fechavam dentro de casa sofrendo suas dores. Esse tipo de infortúnio oculto. Então é muito fácil para nós olharmos à nossa volta e percebermos as pessoas que passam necessidade. Basta a gente perceber o seu modo de viver, o local onde vive, o tipo de tarefa que realiza, que é claro nós notarmos a necessidade presente na vida daquelas pessoas. E muitas vezes elas continuam, tanto quanto possível, vivendo com dignidade. Sofrem as humilhações, mas não se desviam por essa vida de crime ou essa vida de degradação. Então elas sofrem silenciosamente. Mas é para nós um silêncio gritante. É aquele silêncio estrondoso, aquele silêncio escandaloso, que pelo fato de nós adotarmos um tipo de vida baseado no consumo, baseado na correria, baseada nas nossas preocupações, nós criamos em torno de nós então uma barreira de insensibilidade. Vemos a necessidade, mas não nos preocupamos. E isso nós podemos perceber também, que certamente muitas vezes nós deixamos essa situação passar por uma questão de autopreservação. Existe um medo muito grande da nossa parte de nos envolvermos numa situação que vai nos trazer problema. Então, esse fator e outros fatores vão fazendo com que nós nos distanciemos cada vez mais desse cenário, dessa realidade que se encontra à nossa volta. Então nós vamos nos tornando indiferentes. De imaginar, por exemplo, que no momento em que nós paramos com o nosso carro num trânsito e vem alguém pedir alguma coisa,
A primeira ideia que vem é exatamente a malandragem, né, o aproveitamento da boa vontade alheia. Mas aí nós perguntamos, aquela pessoa vai para casa, como é seu modo de viver? Quais são exatamente as suas necessidades? Se nós que trabalhamos e ganhamos ali o pão de todo dia, né, através do nosso salário, das nossas remunerações, nós já passamos por dificuldades para controlar, né, as nossas, o tipo de vida que nós temos. Imaginemos aqueles que se encontram na rua, o que eles vivem. Muito mais do que essa necessidade, porque é importante a gente pensar sobre isso, muito mais do que nós pensarmos naquilo que ele come ou deixa de comer, naquilo que ele veste ou ele deixa de vestir, é exatamente a falta de esperança que aquele espírito vive, de não encontrar nada além daquela realidade, fazendo com que a sua realidade espiritual se torne cada vez mais endurecida dentro desse plano inferior. Não acredita em nada, porque nós falamos no amor ao próximo, nós falamos da imortalidade, mas e quem vive essa realidade dura aqui no mundo material? Quais são os argumentos que nós poderíamos utilizar para convencê-los dessa realidade do mundo espiritual, que tem esperança, que tem amor, que tem felicidade, se o seu dia a dia é aquele tormento diário? E mais ainda, como eu falei para vocês, não é a questão daquilo que nós oferecemos, mas é o amor que não está imantado naquilo que é oferecido. Porque na verdade, muito mais do que a necessidade material, a fome, a dor que ela vivencia, é exatamente aquele vazio que existe dentro dela quando se fala de espírito para espírito. E é isso que vai fazendo com que ela se torne cada vez mais endurecida. Porque para poder falar de esperança, ela é preciso conhecer a esperança. Para falar de amor, ela precisa sentir o amor. E isso que não acontece no nosso mundo hoje. Por isso que nós vemos hoje essas grandes revoltas, essa violência urbana, essa indiferença que existe entre as pessoas, a falta de respeito de ambas as partes, porque nós simplesmente nos esquecemos dessa caridade moral que deve envolver o nosso mundo hoje. Deixa eu ver rapidamente aqui, né? A Andréa colocou quantas vezes esquecemos de agradecer pelo prato de comida em nossa mesa. Exatamente porque se torna para nós um hábito. Mas a gente acaba se fechando dentro das nossas casas, né, dentro das paredes que nós vivemos, e nos esquecemos que aquilo que nós temos é para nós um benefício. Mas quantas pessoas não desfrutam desse benefício? Então valorizarmos principalmente aquilo que nós conquistamos, né, com as oportunidades que surgem para nós. A Didima lembrou ali, nem falta nos olhos de ver, fechados em nosso egoísmo. E não aquele egoísmo pejorativo, né, mas é aquela reclusão que nós impomos a nós mesmos no sentido de autoproteção. Eu não quero ser ameaçado pelo mundo, eu não quero saber dos problemas do mundo, porque eu tenho meus próprios problemas, que são verdadeiros, que muitas vezes infligem em nós dores muito grandes. Mas, como a gente vai ler aqui agora, vou passar para vocês exatamente essa mensagem para dizer que a caridade não é simplesmente material. A caridade moral, como nós vimos no estudo anterior, ela vai ser transmitida agora pelo próprio Espírito Caritas para despertarmos em nós essa percepção. O Brás lembrou aqui, né, um pedinte chorou em frente ao meu portão e me reclamou que tinha sido maltratado demais naquele dia. E para nós é uma coisa indiferente, a gente fala assim, mas amanhã passa. Não, amanhã não passa. Aquela cicatriz moral que ficou marcada no coração daquela pessoa vai acompanhá-la durante muito, muito tempo. Muitas vezes até encarnações. E vai fazer com que ela se torne endurecida, com que ela se torne indiferente, com que ela sofra, porque no nosso grau de maturidade, essa ideia da martirização, de dizer assim, eu sofro, mas eu sofro com fé em Deus. Sofro acreditando em Jesus. Não é assim que acontece. Onde está aquele Jesus que prometeu amor e caridade que não se manifesta através das pessoas? Nós somos os maiores divulgadores daquela doutrina e nós temos que fazer isso através do nosso trabalho, né? Mas sabe o que acontece, Dalva, que eu falei para vocês, né? Você colocou que sempre temos uma desculpa para não fazer o que devemos. O que eu coloquei para vocês é exatamente isso. Todos nós temos uma razão. Muitas vezes não é nenhuma desculpa, é uma razão que nós apresentamos que é uma razão legítima.
de dizer assim, olha, eu não consigo, porque eu estou tão preocupado com as coisas que acontecem na minha vida que eu não tenho tempo para ver isso. E de fato é real. Se nós conseguirmos, então, através dessa nossa compreensão, perceber que não é tão sacrificante assim, abrirmos uma possibilidade na nossa vida para fazermos algo paralelo, porque falta para nós essa compreensão. A gente pensa assim, fazer a caridade é você tirar uma grande soma de dinheiro do seu orçamento. É você parar de fazer alguma coisa que você precisa, ou que você gosta, para se dedicar a outra pessoa. E na verdade não, a caridade ela se torna simples em ações do nosso cotidiano, mas que nós não compreendemos que isso é importante. Como os problemas do mundo são problemas muito grandes, a gente sempre acha que a nossa contribuição tem que ser uma contribuição grande. Como a gente não tem condições de fazer isso, o que acontece? A gente não faz. Vamos dar uma olhadinha aqui na mensagem de Cáritas, para entendermos agora esse aspecto moral. Ela diz assim para nós: há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com esmola. Não obstante a grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário, e além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chorar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão unir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender com um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. Aqui só um parêntese para a gente lembrar. Quando ela fala muito sobre o inverno, a gente lembra que o inverno naquela época, descontando hoje essas mudanças climáticas, era um inverno de 10 graus negativos. Aqui em São Paulo a gente está hoje com 19 graus de máxima e muita gente já procura uma blusa para vestir. Nas ruas as pessoas se vestindo com aqueles trapos, aqueles cobertores impregnados de sujeira. Imagina numa época em que não se tinha madeira para queimar dentro de casa, não se tinha roupa para se proteger de um inverno de menos 10, menos 15 graus. Não tinha uma sopa para poder esquentar o corpo por dentro, não havia chuveiro elétrico. É aquela realidade que ela trata, e que hoje ainda se encontra muito presente. Continua. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras, mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, pois é essa a expressão comum dos vossos pedidos de sofrimento, dos seus períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio.
como todas as trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade, aqui se referindo àquele grupo onde a mensagem foi transmitida, oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e dar a cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Então aqui, a mensagem de Carita. Vamos agora para uma outra mensagem, né? Hoje a gente está lendo bastante para apresentar para nós essas reflexões. A gente tem então a mensagem de um espírito protetor, que também chegou lá na cidade de Lyon, na mesma época da mensagem anterior, em 1861. Diz assim para nós: meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós, sou pobre e não posso fazer a caridade. E cada dia vê que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também uma caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade indulgente, faz pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um, e quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. Retinia o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continham. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro, eis o meu. Fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa! Postos na balança, o maior tornou-se leve e pequeno se fez pesado, e o pequeno se fez pesado, tanto quanto elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito, por ter se contada a esmola com alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de quem a levasse à tua conta. Foste indulgente. Não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpas para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então aqui a gente tem uma ilustração muito bela dos valores que são observados no plano espiritual, exatamente para dizer que aqui nada se leva, aqui tudo que nós temos de material acaba sendo corroído, acaba sendo deteriorado, e o que se leva na verdade é aquilo que nós somos. Como se diz popularmente, da vida nada se leva a não ser a vida que a gente leva. É uma expressão popular bastante significativa para nós. E depois aqui, a última mensagem, para fecharmos o nosso estudo de hoje, uma mensagem do Espírito João, que acreditamos ser o apóstolo, em Bordeaux, em 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos de casa,
não pode dedicar algumas horas ao serviço ao próximo? Que com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz, que tirita de frio, com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso ficar com alguns rendados a menos, a daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é teu único tesouro. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para adornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves do céu Deus dará o alimento. Que o ouro e a prata, tecidos pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente da sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas, de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não terei menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Se o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficareis contente, se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colheis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefício aqui embaixo. Então essa é a mensagem que nós temos de novo, para nos dar esse estímulo de perceber sempre os nossos talentos, as nossas possibilidades, as nossas habilidades em fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos. Porque essa é a grande questão que não é percebida. Se para nos prepararmos para um grande concurso, nós estudamos insistentemente, se para realizar uma prova atlética, o atleta se exerce continuamente, para o exercício desses valores, há a necessidade, inicialmente, de nós praticarmos insistentemente. E aí, então, através dessa prática, nós começaremos, então, a sentir os benefícios, que é exatamente essa transformação moral, que hoje, no nosso mundo, como nós percebemos, é algo que se torna quase que indiferente. Você se recorda, num dos nossos estudos, quando eu disse que poderíamos fazer aquela sombria pergunta, né? Por que eu devo ser uma pessoa boa? Exatamente porque esse tipo de pergunta para o nosso mundo hoje, ele acaba sendo tão sem sentido, porque ninguém tem preocupação em se transformar, em ser bom com o outro. Aliás, essa ideia de ser bom com o outro é até uma fraqueza, na visão da grande maioria, de você ficar se preocupando com o outro, preocupar com o sofrimento do outro, tentar ajudar quando você pode, é uma coisa que... Por que você faz isso? Tanto é assim que nós percebemos que as ações nobres em benefício daqueles que precisam é hoje notificada pelos meios de comunicação.
chamam a atenção. Aquele grupo fez caridade, aquele indivíduo devolveu aquilo que não lhe pertencia, tal pessoa ajudou um animal que estava sofrendo. Então isso se torna para nós uma notícia. Sendo que na verdade nós poderíamos chamar a atenção exatamente: você não fez aquilo quando podia ter feito? Mas nós nos espantamos quando alguém faz alguma coisa dizendo: olha como você é uma pessoa boa. Mas continua a mesma pergunta: por que ser uma pessoa boa? O que eu vou ganhar com esse sacrifício? É uma pergunta que já denota para nós uma troca, uma barganha. Então, para eu poder me sacrificar, eu tenho que ter alguma coisa de volta. O nosso padrão de vida é assim. Nos nossos círculos de amizades, de certa forma, nós nos alimentamos desse conceito. Eu vou oferecer para o meu amigo aquilo que ele me oferece e vou me tornar amigo dele pelo fato dele me oferecer aquilo que eu preciso. A minha remuneração é assim: eu trabalho e em troca eu recebo alguma coisa. Mas e para ser uma pessoa, simplesmente uma pessoa de bem? O que eu ganho com isso? Dentro da visão geral, você não ganha nada. Pelo contrário, você perde. Você perde o seu tempo, você perde o seu conforto, você perde o seu bem-estar, a sua tranquilidade. Você se preocupa com um problema que não é seu. Então, na verdade, ser bom para nós é um sacrifício. Mas é um sacrifício daquilo que traz para nós de benefício material, benefício exterior. Sendo que, na verdade, a bondade, dentro dessa condição em que nós nos encontramos hoje, a bondade é um sacrifício íntimo. Nós nos sacrificamos do nosso orgulho, nos sacrificamos da nossa vaidade, nos sacrificamos do nosso egoísmo, que mais uma vez essas ideias que nós passamos agora é algo que fica assim: mas por que eu tenho que pensar nessas bobagens? Isso é muito bonito na teoria, eu não tenho interesse em fazer, todo mundo fala, mas ninguém faz. Mas nós então começamos, através dos nossos estudos, a percebermos que essas transformações que nós sofremos para melhor, em função desses valores que começam a florescer dentro de nós, é exatamente aquela felicidade futura. Que, claro, nós vamos dizer assim: mas eu não quero ser feliz no futuro, eu quero ser feliz agora. E aí, então nós determinamos quais são os elementos que podem nos fazer felizes. E aí entramos mais uma vez naquele nosso grande equívoco de não entendermos exatamente o que é ser feliz. Porque para nós, ser feliz é viver confortavelmente, é viver com segurança, é desfrutar de prazeres, tudo aquilo que o mundo oferece quando você se relaciona intimamente com ele. Então aquela felicidade que se fala, a felicidade que toca o coração, não a alegria, não é o prazer que a gente está falando. Nós vemos muitas vezes essa manifestação de felicidade numa festa, num grande encontro, numa cerimônia. Todo mundo está feliz. E aí, quando acaba aquele evento, voltamos para a nossa rotina de preocupações, de infelicidades. Então significa que aquela felicidade ela não é legítima. Aquela, na verdade, é um momento de prazer, de satisfação, de alegria momentâneo. Porque a felicidade, na verdade, ela é um estado de espírito, não é um evento que vai te proporcionar isso. Se eu fosse feliz, eu seria feliz indo nessa festa ou não indo, comemorando ou não comemorando, indo para tal lugar com tal pessoa ou não indo. Porque, na verdade, é o meu modo de viver que me proporciona a felicidade. Dentro desse campo moral, não aquilo que o mundo pode me oferecer. Então isso para nós, pelo fato de nós não termos ainda essa devida compreensão, nós então vivemos essa doce ilusão. Para depois chegarmos, como acontece muitas vezes no plano espiritual, vemos os espíritos dizendo assim: mas a minha vida sempre foi tão certinha. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre trabalhei para me sustentar. Por que hoje eu passo por esse constrangimento, por esse vazio de não entender aonde estão aqueles frutos que eu poderia ter colhido por ter vivido daquela forma? Na verdade, nós conseguimos administrar bem a nossa vida material, mas não conseguimos nos transformar intimamente.
Hoje nós temos, como sempre falamos, as tantas e tantas religiões que prometem o céu, mas não explicam como conquistar esse céu. Porque apresentam, na verdade, uma vida exterior de práticas ritualísticas, de decorações de textos, de mensagens, de idolatria, mas não se fala sobre a importância do indivíduo se transformar. E até mesmo dentro da nossa própria doutrina, a mensagem está sempre presente, mas nós ainda não conseguimos compreender. Joana de Ângeles, nós publicamos uma daquelas imagens, daquelas mensagens que nós publicamos diariamente lá no espiritismo.net. A Andréia sempre faz esse trabalho de pegar para nós aquelas frases, né, as imagens para a gente poder montar. Joana de Ângeles diz para nós assim que o objetivo da doutrina espírita não é proporcionar alegria para nós. O objetivo da doutrina espírita é a nossa reforma interior. Então Joana chamou a atenção exatamente por isso. É uma delícia quando nós nos encontramos no meio de amigos, fazendo aquilo que a gente gosta. Muito bem. Há aqueles que se sentem felizes indo para um campo de futebol. Há aqueles que se sentem felizes numa noitada, num fim de semana. Há aqueles que se sentem felizes viajando. Há aqueles que se sentem alegres, na verdade, né? Aqueles que estão alegres dentro de suas igrejas. Aqueles que estão alegres fazendo o seu churrasco. A alegria pode ser vivida de qualquer forma. Mas qual é exatamente a forma de nós nos transformarmos? Se não for através do autoconhecimento, através do sacrifício pessoal e do exercício contínuo desses valores que nós estamos desenvolvendo. Mas vai dizer assim então, mas quer dizer que eu não posso ser alegre? Não, a alegria ela faz parte da nossa vida. E ela deve ser cultivada de diversas formas, mas a gente tem que transformar essa mesma alegria em trabalho produtivo para conquistarmos a felicidade. A alegria é uma engrenagem que faz a felicidade funcionar. A amizade, a alegria, a fraternidade, a produtividade, o estudo. São várias engrenagens que vão se encaixando, fazendo com que a grande máquina da felicidade funcione. Mas ela funciona dentro de nós, não funciona fora de nós. Então, meus amigos, está aqui então a mensagem beneficência. Essa mensagem, ela fala exatamente para nós da importância desse trabalho em nosso benefício, desse trabalho em benefício daqueles que vivem nesse mundo caótico que nós nos encontramos hoje, principalmente nessa época. E nós temos que, na verdade, nadar contra uma grande corrente. A corrente do individualismo. E temos que nadar com a força da fraternidade. Todos pensando em si mesmos. Nós, preocupados com as nossas responsabilidades e compromissos, nadamos contra essa corrente, tentando também estender os nossos braços para onde for possível, para semearmos exatamente essa semente do amor, que parece essa mensagem, quando se fala semente do amor, colher os frutos do amor, é uma mensagem tão vaga nos dias de hoje, exatamente porque ela foi banalizada. Fala-se muito no amor e vê-se muito pouco. Então, na verdade, o amor se tornou uma palavra poética, não se tornou um sentimento verdadeiro. Então nós precisamos resgatar dentro de nós o seu real significado, porque nós compreendemos isso. Nós sabemos o significado do amor quando o amor bate à nossa porta, principalmente no momento da nossa necessidade. Vivemos uma dificuldade, quando chega aquela mão amiga, nós de imediato sentimos o efeito do amor e nós expressamos isso através da nossa gratidão. Mas precisamos sofrer para entender o amor? Nós podemos simplesmente vivenciá-lo no nosso dia a dia, nas situações mais simples. É um amor que muitas vezes não é compreendido, é um amor que muitas vezes não é retribuído, mas se nós soubermos vivê-lo com sinceridade, ele fará o efeito sobre nós e nós teremos depois condições de distribuí-lo. Então essa é a nossa mensagem de hoje, desse nosso estudo. O nosso próximo encontro, nós vamos tratar ainda desse capítulo 13, falando agora sobre a piedade. Vai ser o nosso tema, aqui do item número 3, das instruções dos Espíritos. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui.
é a partir do item número 17, e nós temos uma mensagem para falarmos sobre a piedade, entender o que é ser piedoso, que também é uma palavra que, todas essas palavras que trazem um valor, um conteúdo moral, são palavras que são, mais uma vez, se transformaram em palavras de um poema, mas que na realidade são remédios que aplacam aquelas dores morais que nós carregamos, todos nós sem exceção. Bate na porta a dor moral, bate na porta do rico, do pobre, do que mora num país, que mora no outro, bate na porta de todos. E pelo fato de nós não termos mais essa esperança para entendermos que aquela dor é naquele momento e que no futuro, dependendo da nossa forma de viver, nós vamos conseguir conquistar uma tranquilidade, uma paz interior de fato, nós então entramos no desespero. E aí então optamos pelas atitudes intempestivas, inconsequentes, desequilibradas, fazendo com que essa nossa dor se agrave cada vez mais. E muitas vezes atinja aqueles também que estão próximos a nós. Então, pessoal, falamos sobre a beneficência. Hoje trouxe para vocês, como eu disse, muitas mensagens para a nossa leitura, para as nossas reflexões, e vamos esperar que elas se mantenham vivas na nossa memória, principalmente ativando na nossa mente essa sensibilidade de olharmos para o mundo e vermos onde existe dor. E rapidamente tentarmos encontrar alguma forma de aliviá-la, seja ela materialmente, seja ela moralmente, dentro daquilo que nós podemos e sabemos fazer, porque nós somos aprendizes ainda. Muitas vezes